Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula 2 do nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. A gente vai ver nessa aula sobre oportunidades e cadastro do perito ambiental. Então, como que a gente consegue oportunidades de atuação na perícia ambiental e como que a gente pode realizar o cadastro junto ao sistema judiciário para que a gente possa exercer as atividades de perícia ambiental. Então, o que nós vamos ver nessa aula 2? Vamos ver o mercado de trabalho para perito ambiental no Brasil, os requisitos para a atuação como perito judicial, o passo a passo para o cadastro em tribunais de justiça. Eu vou simular aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo e nós vamos realizar o cadastro. Toda a documentação necessária e algumas dicas das variações entre os tribunais, ou seja, as exigências que cada tribunal pode estar fazendo para o cadastro e as oportunidades que nós, peritos, temos de atuação para os advogados das partes, órgãos públicos, empresas e pessoas físicas, quando a gente pode estar prestando serviços de assistência técnica. É importante que o profissional tenha consciência do que são as atividades que ele vai ter que desempenhar na função de perito ou perita ambiental. Então, quando o profissional não tem muita noção do que é essa atividade, ele vai sempre pensar ou ficar com medo de atuar, pensando que está atuando para a justiça e que vai ser cobrado em uma medida muito mais enérgica do que ele está acostumado a ser cobrado. E a verdade é que sim, a gente tem essa cobrança, mas na verdade o que nós temos que nos preocupar em primeira instância é as atividades ou tudo aquilo que está atrelado ao nosso serviço de perito ou perito ambiental, que na verdade são as questões de ordem técnica. Então, avaliação do dano ambiental, os tipos de perícias que a gente pode estar executando, como perícia judicial, due diligence. Se for perito criminal, vai estar realizando a perícia lá no sistema penal. A perícia administrativa em órgãos públicos, em função de autos de infração. Topografia, que é uma das atividades mais importantes para a área de perícia ambiental. Sensoriamento remoto. O laudo pericial, saber o que precisa estar no laudo. O direito ambiental para ter noção das leis, a questão das APPs, valoração ambiental, ou seja, são questões muito mais abrangentes do que apenas trabalhar para a justiça. O profissional que não tem conhecimento acaba se privando de atuar por medo, né, por falta de conhecimento. E na verdade o que a gente não enxerga é tudo aquilo que nós profissionais temos de conhecimento e que podemos emprestar como auxiliares da justiça em algum processo judicial. Então, o nosso conhecimento técnico vai ser demandado, você precisa entender como que esse conhecimento técnico vai estar dentro do processo e como que ele vai auxiliar aquele processo para que ele chegue num final justo para todas as partes. Esse é o nosso trabalho, então não fiquem com medo de atuar por estarem atuando para a justiça, porque a cobrança que existe, a gente pode analisar, é uma cobrança muito parecida como um trabalho de consultoria ambiental. São as sanções administrativas, civis e penais que qualquer profissional está sujeito. Então basta a gente entender isso e servir a justiça com o conhecimento técnico especializado. Então esse é um primeiro paradigma que você tem que quebrar para que você possa partir para a próxima etapa, né, que é realizar o seu cadastro de perito ou perita. Então, uma vez que você vai realizar o seu cadastro, é importante que você entenda o mercado de trabalho no qual você vai estar inserido. Então, a partir de agora, você vai conseguir identificar qual é o mercado de trabalho relacionado à perícia ambiental. Então, não só a questão da perícia ambiental, mas como outras atividades correlatas que você, a partir do conhecimento de perícia judicial, pode estar realizando como assistência técnica. Mas primeiro a gente vai identificar aqui quais são os tipos de casos, quantos casos existem, quais são os dados no Brasil, se existem dados históricos da quantidade de processos relacionados à perícia ambiental. Isso é muito importante para você dar início às suas atividades. Então, todos esses dados, pessoal, a gente consegue obter lá no Justiça em Números. Se vocês digitarem no Google Justiça em Números, vocês vão conseguir abrir um site muito importante e interessante para nós. Aqui dentro do site, então,
vocês podem ir nessa guia Estatísticas. Então, nesta dashboard são as estatísticas do Poder Judiciário. Aqui na guia Assuntos, você pode selecionar aqui em Assuntos o tema Direito Ambiental. Uma vez selecionado, ele já vai trazer aqui os dados relacionados ao tema que você está buscando. Aqui nesta guia você pode selecionar casos novos, julgados, baixados, pendentes e pendentes líquidos. Eu vou colocar aqui pendentes e aqui em cima ainda você pode selecionar o tipo do processo que você vai querer, o ano. Então, essa dashboard você consegue de 2020 até 2025. Se você quiser outros dados de anos anteriores, você consegue também na plataforma Justiça em Números, só que é outra plataforma que foi atualizada e aí agora a gente trabalha com essa aqui que é disponibilizada, e a outra também está lá no site Justiça em Números, você consegue encontrar. Os formatos, né, se ele é eletrônico, se ele é físico, a natureza da ação, então aqui você pode colocar, no caso, se for relacionado à perícia criminal ou perícia judicial. O ramo da justiça você também pode selecionar, você pode colocar só justiça estadual ou federal, conforme for a sua atuação. Você pode selecionar todos os tribunais de justiça do país, aqui estão eles. O grau, então se você vai atuar como perito judicial, você vai atuar em primeiro grau, você pode selecionar e fazer essa pesquisa. O município ou estado no qual aquela comarca está inserida. O órgão julgador, você pode selecionar o tipo da unidade, a classificação da unidade e a competência do órgão julgador. Então, por exemplo, você pode colocar aqui ambiental e civil e aí selecionar especificamente aquela competência que é relativa à nossa atuação de perícia judicial. E aí vai retornar esses dados aqui, que é o quantitativo de processos pendentes de julgamento na temática direito ambiental. Aqui eu selecionei todos os tipos de casos. Eu posso selecionar o ano, inclusive, podemos colocar o ano de 2025 e deixei todos os tipos de casos para todos os tribunais. Então, no ano de 2025, nós temos aproximadamente aí na Justiça Estadual 100 mil casos pendentes de julgamento. Na Justiça Federal, 44 mil casos. Em tribunais superiores, 3 mil casos. Então, por isso que eu sempre comento para vocês, vocês vão estar atuando sempre em primeira instância. E é onde está a maioria dos casos, que depende de perícia ambiental, depende da prova técnica para o julgamento justo. E aí com isso, pessoal, você consegue ter esse dado, você pode refinar ele como eu mostrei, e aqui também muito importante, você consegue ver o quantitativo por assunto dentro da temática direito ambiental. Então, dano ambiental é o que prevalece, né? Tem duas qualificações ali de dano ambiental. Então, a maioria dos processos tem a temática dano ambiental, que é algo genérico, né? É um termo genérico utilizado aí para descrever as perícias ambientais. Claro que aqui a gente está falando do processo, como o processo está enquadrado e do qual é o tema, o assunto que ele vai estar versando. Então, com isso, vai gerar, consequentemente, a perícia ambiental relativa àquele processo. Depois, na sequência, revogação ou anulação de multas ambientais. Então, sempre relacionado a um processo administrativo junto ao órgão ambiental. Olha a importância de você saber do processo administrativo, de licenciamento ambiental. Pode ser uma empresa que perdeu sua licença, pode ser uma empresa que não conseguiu a licença e entrou contra o órgão ambiental. Então, pode ser várias situações relacionadas tanto ao licenciamento quanto a autos de infração ambiental. Depois, flora, então, relacionado a danos à flora, como desmatamentos, por exemplo. Depois tem um item específico para áreas de preservação permanente, então muito importante. Muitas das perícias de dano ambiental estão relacionadas a APPs, então é um tipo de perícia muito importante. Revogação, concessão de licença, então de novo relacionado agora à licença ambiental especificamente. Temos a questão de poluição também aparecendo, fauna, unidades de conservação, muitas perícias na área de mineração, principalmente em Minas Gerais, na área de saneamento. Então, aqui é a quantidade de casos e a qualificação deles em relação
ao tema direito ambiental. Podemos colocar, por exemplo, escolher aqui um tribunal de justiça específico, podemos colocar aqui um tribunal de justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, e verificar quais são os casos que são demandados naquele estado. Então, agora já alterou aqui, né? Então, o dano ambiental ainda é o principal. APPs aparece e poluição também aparece. Então, questão industrial, né? E edificações que podem estar ocupando áreas de APP. Então, isso você vai ter que relacionar aí no seu estado com os tipos de demandas, com os tipos de atividades econômicas, sociais que são desenvolvidas no seu estado, para que você identifique quais são os tipos de perícias ambientais mais recorrentes. Isso para você colocar lá no seu cadastro, na hora de descrever o seu cadastro, você vai colocar que você faz esse tipo de perícia, visando atender a maior quantidade de perícias ambientais possíveis no seu estado. Quiser se inscrever em outro estado, não tem problema, você pode, pega o visto profissional, aqueles profissionais que dependem de visto, e aí faz a inscrição no Tribunal de Justiça no estado vizinho, ok? Mas é importante vocês terem aqui esses dados que vocês podem qualificar, inclusive vocês podem baixar esses dados, né? Então eles são muito fáceis de serem utilizados, e aí você pode ter um panorama bem interessante do que é a justiça e especificado na temática direito ambiental. Voltando aqui para a nossa aula, então eu vou passar bem rapidinho como é o sistema judiciário e como a gente vai estar inserido e onde nesse fluxograma a gente vai estar inserido o nosso trabalho de perito ambiental. Então, desse sistema todo, nós vamos estar trabalhando, pessoal, aqui sempre em primeira instância, né, com o juiz e principalmente na justiça estadual, tá? E também vamos trabalhar na Justiça Federal, o que é conhecida como Justiça Comum, né? Então a gente vai estar sendo nomeado pela Justiça Comum, pode ser na esfera ou Justiça Federal, um tribunal regional federal, vai um juiz de alguma comarca, né, de um tribunal regional federal, vai nos nomear perito ou perita. A mesma forma na justiça estadual, um juiz de alguma comarca, de alguma vara judicial, de alguma comarca daquele estado, vai nos nomear perito ou perita. E aí a gente pode estar nomeado por justiça comum ou por AJG, né? A AJG é, digamos, a perícia feita num processo onde a parte que solicitou a perícia é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ou seja, as custas do processo vão ser pagas pelo Estado em função da declaração e comprovação, muitas vezes, da hipossuficiência econômica daquela pessoa para cobrir os custos do processo, entre eles a perícia ou os honorários do perito. E aí, com isso, o Estado, então, paga de forma tabelada estes honorários. E aí, então, nós podemos ser nomeados tanto por justiça comum ou por AJG. Às vezes gera um pouco de confusão no pessoal, como sendo dois sistemas, duas justiças, e não é. É tudo a mesma coisa, tá? Então, ou é o mesmo processo, a mesma forma de atuação das partes do juiz. A diferença é que em algum local lá do processo vai estar o termo assistência judiciária gratuita, e aí você já sabe que se o juiz lhe nomear e indicar que for a JG, você vai ter que atender às exigências daquele tribunal em relação aos seus honorários. Muito importante essa questão para você estar enquadrado, porque eu vejo que é bem comum que os profissionais não consigam nem identificar essa questão básica, fundamental, para fazer os seus honorários e acabam perdendo sem nem ter a chance de ter os honorários analisados, né? Então, coloca um valor que não condiz com a JG ou com o valor tabelado que a Justiça define. As unidades judiciárias que a gente tem no país estão atualizado 2025, a partir do Conselho Nacional de Justiça, nós temos 10.564 unidades. Ou seja, são 10.564 varas judiciais, pode ser varas especiais, varas de juízo único, varas com juizado especial, enfim, varas criminais, todos os tipos de varas de execução, tanto cíveis quanto criminais, disponíveis hoje para que a gente possa atuar em todo o Brasil, né? Então, nós, especificamente, vamos estar atuando
nas varas exclusivas cíveis e nas varas de juízo único. Por sorte, são as que mais têm, né, ou as que de número maior. E também nas varas de juizados especiais tipo cíveis. Algumas vezes podemos estar atuando em juizados especiais da Fazenda Pública relacionado a algum processo que envolva o poder público. Eventualmente também podemos estar trabalhando nas varas cíveis e criminais, que são varas que acumulam, né, tanto o processo civil quanto o criminal. Também juizados especiais únicos ou que acumulem mais de uma competência. Então ela pode acumular um tipo de juizado especial e mais a questão ambiental também. Então aqui a gente tem boa parte aí das varas judiciais no qual nós podemos estar atuando como peritos judiciais. Então são essas varas onde cada uma vai ter um juiz despachando e dependendo de peritos nos processos. Então aqui a gente tem uma relação entre os casos novos e os processos julgados. Então desde o ano 2020 até agora 2025. Então nós temos aqui em relação à temática direito ambiental, que é a que a gente está estudando, e vejam que a quantidade de casos novos, né, ela vinha sendo maior em 2025 do que os processos julgados e agora inverteu essa ordem, né? Temos mais processos julgados do que casos novos, o que isso também é muito bom para nós profissionais da perícia, porque a gente consegue ver as demandas sendo finalizadas, né? Então uma das questões aí que o pessoal muitas vezes comenta da perícia, que pode demorar em função dos processos, é normal. Todo mundo sabe que muitos processos são demorados, então a gente consegue ver ao longo do tempo que mais processos estão sendo julgados. Então aqui a gente já tem uma inversão da ordem em relação à quantidade de casos novos e processos julgados de 2020, 2021 para cá. Então é importante a gente analisar esses dados até para desmistificar muito do que as pessoas falam sem ter conhecimento prático em perícia ambiental. Então aqui a gente vê a quantidade de casos pendentes totais e pendentes líquidos. Também a gente vê uma diminuição da quantidade na temática direito ambiental. Então em 2020 nós tínhamos 458 mil casos pendentes totais a serem julgados. E agora no ano 2025 a gente tem 378 mil casos. Então uma redução muito importante aí da quantidade de casos que são julgados. Aqui a gente vê a quantidade de casos por estado pendentes de serem julgados na temática direito ambiental. Então o estado com maior quantidade de processos é o estado de Minas Gerais, com 81 mil casos. Então os profissionais que atuam em Minas estão privilegiados em relação a isso, a quantidade de casos. Depois o estado de São Paulo, 66 mil casos. O Distrito Federal aparece com 30 mil casos. O Rio Grande do Sul com 16 mil. O estado do Pará, 16 mil. Paraná, 16 mil, Mato Grosso, 14 mil, Bahia, 13 mil, Santa Catarina, 13 mil e Rio de Janeiro, 13 mil. Então aí são as quantidades de casos pendentes de serem julgados por estado no ano 2025. Alguns dos estados aí. E aqui os top 10 tipos de processos ambientais pendentes de julgamento em 2024, no ano 2024. Então a gente tem aqui danos à flora e desmatamento como sendo a maior quantidade. Depois poluição de recursos hídricos, danos à fauna e questão das APPs. Também aparece poluição do solo, questão relacionada a licenciamento ambiental, unidades de conservação, poluição do ar, crimes contra a fauna e reserva legal. Então esses são os números para todo o país relacionados a tipos de processos ambientais pendentes de serem julgados. Se a gente pegar esses mesmos dados e transferir em porcentagem, a gente vai ver que em relação à flora e vegetação é a maior quantidade de processos relacionados no Brasil. Em torno de 27% é relacionado ao impacto à flora e questão da vegetação. Depois nós vamos encontrar também a questão dos recursos hídricos. Áreas protegidas vem depois, então aqui questão de APPs, unidades de conservação, áreas especialmente protegidas, também gera muita perícia ambiental. Depois a questão da fauna, solo e subsolo e licenciamento ambiental. São os principais tipos de casos aí que são necessárias perícias ambientais ou então que vão demandar do nosso conhecimento. Com o tempo a gente pode fazer
todos esses tipos de perícia ou podemos nos especializar e atender um determinado tipo de caso em específico. Se vocês quiserem analisar esses dados com mais detalhes ainda, em relacionado também à questão espacial, aonde eles estão, vocês podem acessar o Sirene Jude. Nesse site, vocês vão ver um painel interativo nacional de dados ambientais e interinstitucional, que oferece um panorama abrangente de informações ambientais. Então, dentre os destaques, encontra-se dados de processos judiciais da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, áreas de conservação, desmatamento e mineração. Então, lá reúne esses dados numa única plataforma. Então, ele foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Sirene Jude reúne ferramentas para magistrados, servidores do Poder Judiciário, demais operadores do direito, pesquisadores, estudantes e todos os interessados nas intersecções entre justiça e o meio ambiente, totalmente relacionado aqui com o que a gente está fazendo, com o que a gente está estudando. Então tem painéis indicadores que você pode observar, inclusive alguns dos mesmos números que a gente observou antes. Tem relatórios de áreas, então se você quiser ver relacionado a terras indígenas, unidades de conservação, propriedades que possuem CAR, isso tudo também relacionado ao PRODES, né? Você pode acessar aqui os mapas, ó. E aqui estão os processos ou ações que você pode selecionar. Você pode botar como ações fundiárias, ações indígenas e quilombolas. A gente vai deixar só ambiental aqui. Você pode escolher um estado. Eu vou escolher aqui Santa Catarina. E aqui ele vai espacionalizar os processos. E aqui ele vai selecionar por tribunais superiores, Justiça Federal, então onde tem Tribunal Regional Federal, e Justiça Estadual. Tu pode selecionar só um ou outro, se você quiser, e aí selecionar o seu município, por exemplo, né? Então você pode selecionar o seu município, aqui está o fórum, a comarca do município, e aqui você pode procurar se existe a vara civil, né? Então, ó, aqui nós temos um juizado especial civil, então provavelmente tem demandas de perícia ambiental. Na vara criminal você não vai encontrar, porque a perícia criminal ela é executada pelos peritos criminais, como a gente já comentou aqui no curso. Então você precisa estar antenado nas varas cíveis. Então pode ser um juizado especial ou um juizado civil. Então nesse caso, nessa cidade pequena aqui, provavelmente tem perícia ambiental. E ainda você pode encontrar os casos relacionados àquela vara de atuação. Então aqui clicando na vara você encontra os processos em tramitação. Então aqui você pode selecionar e pelo número encontrar mais informações sobre o processo lá no Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Justiça. Então uma fonte de informação de processos muito importantes. Você pode ainda, aqueles que o Ministério Público faz parte, então, ainda aqueles que o Ministério Público é parte, você pode também entrar no site do Tribunal, entrar no site do Ministério Público e também procurar pelo número da ação civil pública e obter as informações da ação civil pública que deu origem àquele processo, por exemplo. Então, uma forma de você estudar primeiramente os processos, manusear processos, interpretar processos e também depois de você investigar e procurar demandas judiciais. Então pode ser que ali esteja então pode ser que algum processo esteja demandando ou de perito, que você pode ativamente também procurar e oferecer o seu serviço como assistente técnico para as partes. Então vejam como aqui é uma importante fonte de informação para a nossa atuação. Podemos emitir relatórios de sobreposição de áreas ou de desmatamentos, olha que interessante. Então a gente pode ir selecionando e ir trabalhando. Vamos pegar aqui um município maior, só para a gente ter noção aqui das varas. Então veja aqui, ó, aqui a gente já tem muito mais varas do que o município menor. E a gente pode se cadastrar em mais de um município, isso também é importante. Então aqui a gente tem uma primeira vara civil, segunda, terceira vara civil. Então aqui a gente tem no mínimo 3 varas judiciais, cada um com um juiz despachando, que a gente pode
ofertar o nosso serviço. Então a gente pode se cadastrar para este município e depois, inclusive, oferecer os nossos serviços para essas varas judiciais. E assim a gente pode ir analisando o contexto no qual a gente está inserido para a gente poder observar as oportunidades e procurar elas de forma mais objetiva. Outra fonte muito interessante de consulta, aí não relacionada a processos judiciais, mas que eventualmente podem se tornar processos judiciais ou processos administrativos e até criminais, é o Map Biomas Alerta. Então, essa plataforma é uma iniciativa do Map Biomas, aonde ele disponibilizou uma plataforma pública de acesso livre para qualquer pessoa ou órgão público poder observar alertas de modificação do uso do solo, principalmente desmatamentos. O sistema vai dar um alerta de que houve uma modificação naquela área e aí pode ser gerado um relatório daquele alerta. Isso pode ser feito por um período de tempo, uma semana, um mês, um dia, um ano, período que for necessário para a investigação. Órgãos públicos, como o policiamento ambiental, utiliza muito essa ferramenta como fiscalização. Então, ele observa o alerta na plataforma e aí vai a campo investigar e muitas vezes pode estar autuando o infrator. Isso pode virar um processo judicial. Então, a gente pode estar analisando situações específicas aqui relacionadas a desmatamento. Não necessariamente pode haver uma fiscalização ou houve uma fiscalização, mas a gente pode ter uma ideia de como funciona a dinâmica de modificação e uso do solo. Então, aqui a gente tem um alerta de exemplo. Então, aqui é importante você sempre observar se é vegetação nativa, né, que o alerta está se tratando, e também se não houve alguma autorização prévia. E aqui nessa ferramenta a gente consegue ver o antes e o depois. A gente observar o antes, a imagem do antes é de 4/1/2025 e o depois 2/5/2025. Ele foi detectado no dia 30/4 e a publicação do laudo foi no dia 9/7. Então 1,72 hectares identificados. E aí, ali a gente tem essa ferramenta que a gente consegue ver o antes e o depois. E aqui a área que foi determinada, né? Isso tudo por inteligência artificial que vai determinando as áreas conforme os pixels que são identificados na imagem. E aí com isso a gente pode abrir o laudo, aonde fica melhor detalhado a situação do alerta. Então aqui a gente consegue ver o cruzamento das informações, inclusive relacionado ao tipo do território, Mata Atlântica, reserva da biosfera e a bacia hidrográfica. Também abre aqui, para nós não abriu, não carregou, mas abre o histórico de uso e ocupação do solo, com a Landsat de 30 metros, estão desde 2017 até 2023, isso para auxiliar na interpretação e corroborar os dados que estão sendo analisados ou mostrados no laudo, né? Aqui todas as fontes de dados cruzados, né, que identificou esses três aqui, e a gente pode inclusive ver no mapa em relação a esse item, né, que foi cruzado. Então tá ali o alerta. Então informações bem interessantes, bem importantes para quem trabalha com perícia ambiental. Você pode selecionar periodicamente os alertas que lhe interessar e as cidades também que você estiver inserido. Você pode, sendo de um órgão público, também observar sempre por aqui as modificações de uso do solo e, a partir de um alerta, ver a necessidade de ir a campo para fazer uma vistoria. Outro dado interessante que vocês podem consultar é esse site aqui, mapa.onr.org.br. É o mapa do registro de imóveis. Então é aqui que estão todas as matrículas, todos os cadastros ambientais rurais. Na verdade, nós temos muitas informações aqui, muitas camadas que a gente pode ir adicionando. Em relação à agricultura, em relação à questão ambiental, temos as APPs, inclusive. Então aqui vejam, já temos a questão de
nascentes, rios, apps de declividades. Então é como se fosse um geoprocessamento, sistema WebGIS, aonde além de toda a legislação que está posta aqui, ela está relacionada principalmente com as matrículas do registro de imóveis de todo o Brasil. Então, com isso, a gente consegue ter a questão ambiental atrelada à questão fundiária, seja ela urbana ou rural. Então, a gente consegue ter vários dados num mesmo sistema e, com isso, a gente pode fazer perícia ambiental, inclusive, quando a questão fundiária é importante também. Então, a gente pode selecionar tanto por matrícula quanto por questão de cadastro ambiental rural. Nós podemos ver a questão ambiental, como eu comentei. Então tem várias camadas aqui que a gente pode estar utilizando que podem estar relacionado à perícia ambiental que a gente está fazendo e aí a gente ter a certeza da documentação que a gente está obtendo, né? Então, por exemplo, a gente pode clicar aqui no imóvel, ele já vai trazer para nós o cadastro ambiental rural, aonde está localizado, a quantidade de módulos fiscais, a área. Então traz várias informações aqui que nos podem ser úteis. Inclusive a gente pode imprimir esse mapa para utilizar eventualmente e também consultar como uma base de dados oficial, né? Podemos pesquisar aqui por endereço, por referência e assim obter um dado oficial. Então esses dados que a gente pode ir filtrando são todos imóveis e que estão classificados por categoria. A gente pode clicar em qualquer um deles ou daquele de interesse e obter a informação daquele imóvel. Então, aonde ele está registrado, se ele está georreferenciado, a cidade, né, o tipo do imóvel. A gente pode, inclusive, visualizar a matrícula, se você tiver cadastro no sistema do RI digital. E aí você pode baixar a matrícula também nesse mesmo sistema. Ou você pode imprimir o mapa para ter um zoom. Você pode dar um zoom adequado e imprimir o mapa para ter a informação registrada. Depois você pode ainda selecionar outras camadas, como a gente estava observando aqui, a camada ambiental ou de agricultura, por exemplo, né? Podemos colocar tanto a questão das apps, que é muito importante, né? Como podemos colocar também os biomas, ou se interessar para nós, a relação do cadastro ambiental rural, né? Todos aqueles que estão inscritos no cadastro ambiental rural, ou como nós já tínhamos visto também, aqueles cadastrados no CIGEF. Então a gente sim, a partir disso, a gente tem uma base única para vários dados oficiais que podem ser muito úteis em perícia ambiental. Então, voltando para a nossa aula aqui, quais são os requisitos para atuação como perito judicial? Então, a principal delas é estar formado, tanto a nível médio, pode ser um técnico em meio ambiente, um técnico em saneamento, também pode estar fazendo perícia ambiental, ou a nível superior. Então, não precisa de pós-graduação. Então, a gente vai ver agora na documentação que é exigida no cadastro, que basta a nossa formação, pode ser a nível médio ou superior, a gente pode atuar na perícia. A gente precisa estar devidamente registrado no conselho de classe. A gente vai ver a exigência agora dos conselhos de classe. Nós também precisamos ter atribuições para desenvolver as atividades técnicas necessárias para cada tipo de perícia. Então a gente precisa ter atribuição para proceder à perícia, isso geralmente a gente vai ver, mas também para realizar as atividades técnicas necessárias ao desempenho do trabalho pericial. O conhecimento também sobre perícia judicial e sobre as questões de ordem técnica da sua profissão. Lógico, a gente precisa saber sobre o funcionamento do sistema judiciário e, claro, como que a nossa profissão pode estar auxiliando. Então, aqueles profissionais que estão registrados no sistema Confia-CREA, eles vão estar atuando a partir da resolução Confia 218 de 1973, que trata das atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia e agronomia, em especial o item 6. Então, o item 6, pessoal, é o item que vai tratar sobre a perícia. Então, veja, ó, atividade 6 da resolução número 218 do Confia
fala que os profissionais registrados no Conselho podem fazer perícia, vistoria, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Então, várias funções relativas à atividade pericial. Então, podemos fazer a vistoria do campo, podemos realizar perícia, né, ser nomeados peritos, podemos fazer trabalhos de avaliação. Então, não está vinculado a um processo judicial, mas depende de um laudo, de uma avaliação que a gente pode fazer como atividade técnica. Pode ser um arbitramento, pode estar dentro de um processo judicial ou não. O laudo, que é o documento em si, que o perito elabora, e o parecer técnico, que o assistente técnico elabora. Então, os profissionais cadastrados no sistema Confiacrea, que tem atribuições a essas atividades aqui, vai poder desempenhar perícia. Vamos pegar o exemplo do engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental, que ele é só engenheiro ambiental, ele pode executar as atividades da 1 a 14 mais a atividade 18. Né? Então, pula a atividade 17, 16 e a 15. Então, engloba a atividade 6 de vistoria. O engenheiro civil, por exemplo, vai atuar em todas essas atividades. O agrônomo em todas essas atividades. Entre elas, a perícia ambiental. Então, é assim que funciona. Claro que a gente tem que observar essa resolução geral e aí depois a resolução específica que vai dizer de qual as atividades que aquele profissional vai desempenhar em relação a número 218, a CONFIA 218. Então, o engenheiro ambiental, resolução 447, fala que atua da 1 a 14 mais a 18. Cada atividade, cada profissão vai ter a sua regulamentação específica em relação às atribuições. Isso é importante você estar ciente. Quem atuará como biólogo vai atuar a partir do parecer do Conselho Federal de Biologia número 2 de 2010. Então, um grupo de trabalho que definiu as áreas de atuação. Então, regulamentou as atribuições profissionais e das áreas de atuação do biólogo em meio ambiente, biodiversidade, saúde e biotecnologia e produção. Então, o item 1.41 fala sobre perícia ambiental forense e biologia forense. Então, esse item vai tratar sobre perícia forense ambiental ou biologia forense. Então, vai dar várias atividades aí que o biólogo pode desempenhar, como atuar na proposição de políticas públicas voltadas para a área, coordenar, supervisionar equipes multidisciplinares, desenvolver metodologias e instrumentos de perícia, elaborar, emitir, assinar laudos, pareceres, termos de referência e outros documentos. Então, a questão das documentações, dos laudos, né? Identificar e avaliar a ocorrência de danos ou alterações nos ecossistemas e organismos, identificar espécies de plantas, animais, fungos e micro-organismos, instrumentalizar processos em diferentes instâncias, tanto judiciais quanto do Ministério Público, propor, elaborar, implantar e realizar assistência técnica, treinamento e formação de recursos humanos, realizar exames e análises periciais em situação de risco, danos ou crimes ambientais e realizar estudos de análise de risco e procedimentos de biossegurança. Então, bem ampla a atuação do biólogo, aquele profissional que estiver registrado no Conselho de Classe vai poder atuar na área de perícia forense ambiental. Aqueles registrados no Conselho Federal de Química, a partir da Resolução Normativa número 36 de 74, também traz dentro do rol de atividades, no seu item 3, relativo, então, à questão de perícia. Então, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito das atribuições respectivas. Então, conforme as atribuições respectivas a cada profissional que tiver registrado nesse conselho de classe. A redação parecida, né, com a da engenharia. Então, a da engenharia de 73, a número 218, resolução do CONF, e a do Conselho Federal de Química de 74, número 36, também traz essas atribuições. E agora a gente vai ver então o passo a passo para realizar o cadastro de perito ambiental. Então, desmistificando para vocês como que se torna perito, ou desvendando para vocês a perícia ambiental, a gente viu que existe toda uma base, todo um conceito, uma questão ética e moral de como a gente atua como perito ou perita ambiental, e basta a gente estar apto perante a lei
para poder exercer a função, que basicamente é formado e devidamente registrado pelo conselho de classe para estar habilitado, a gente pode proceder à perícia. E aí, a partir disso, a gente precisa realizar um cadastro. A partir desse cadastro é que o juiz irá nomear os profissionais para atuarem em determinados casos. Então, sabendo disso, partindo disso, a primeira coisa é você escolher qual tribunal de justiça que você vai querer atuar. Pode ser o tribunal estadual, federal. Então, aqueles profissionais que são técnicos em segurança do trabalho ou engenheiros de segurança do trabalho também podem fazer o seu cadastro no Tribunal Regional do Trabalho. E aqueles estados onde o Ministério Público contrata peritos de forma terceirizada também vai ter oportunidades de atuação. Então aqui são 4 cadastros que você pode fazer para atuar. Cada cadastro independente, e aí você pode estar realizando aí, se você for engenheiro de segurança do trabalho, inclusive também no Tribunal Regional do Trabalho. O que é de praxe todos os alunos fazerem é o cadastro no Tribunal Estadual, né? Então, que é onde tem mais demandas. E também no cadastro no Tribunal Regional Federal para atuar junto à Justiça Federal. Depois, aqueles estados que possuem o Ministério Público, também o profissional pode estar se cadastrando e atendendo demandas. Então, muito importante, os técnicos e engenheiros de segurança do trabalho têm opções a mais para poderem atuar, assim como aqueles profissionais aonde o Ministério Público Estadual contrata de forma terceirizada peritos. Então, muito importante, cada tribunal vai exigir a documentação necessária para o cadastro. Você vai ter que atender às exigências. Alguns é feito por edital, ou seja, existe um edital, a gente tem que cumprir ele, enviar a documentação e o cadastro é realizado, ele é deferido ou indeferido. Se for indeferido, ele vai comunicar o porquê do indeferimento. Alguns tribunais podem exigir o certificado digital A1, para que você possa acessar o processo eletrônico quando você for nomeado. E alguns também vão exigir o registro como profissional autônomo junto ao município, para que você recolha o imposto do ISSQN. Então, algumas questões aí que você vai ter que observar. E o Tribunal do Piauí e do Rio de Janeiro pedem 2 anos de experiência do profissional para realizar o cadastro. Então, você precisa comprovar que está formado há pelo menos 2 anos e aí sim você consegue fazer o cadastro. Os outros tribunais, nenhum faz esse tipo de exigência. Então, muitos deles vão exigir o currículo formal, alguns não. Então, você não precisa fazer necessariamente um currículo formal para poder realizar o cadastro. Boa parte deles pede um resumo, então você consegue fazer o cadastro a partir de um resumo. São solicitadas certidões tipo civil e criminal que você pode obter no próprio site do Tribunal de Justiça. Após realizar o cadastro, você poderá oferecer ativamente os seus serviços diretamente para as comarcas. Então, uma vez que você tenha realizado o cadastro, você já está apto ou apta para ser nomeado perito ambiental. Com isso, você pode oferecer os seus serviços para os tribunais de justiça, identificando as varas cíveis nos municípios que possuem e que podem ter demandas ambientais. Então, você pode abordar essas comarcas, né, essas varas judiciais, perguntando se eles têm demandas ambientais, informando que você está cadastrado naquela comarca e que está disposto a atender aí as demandas que podem surgir na área ambiental. Essa é uma abordagem que geralmente traz resultados em função das demandas represadas que dependem de peritos. Muitos desses casos são inclusive AJG, Assistência Judiciária Gratuita, aonde não consegue perito qualificado e adequado para atender essas demandas em função de um valor muitas vezes cobrado um pouco abaixo do que seria o valor adequado para realizar um trabalho, mas pode ser uma primeira oportunidade que você pode estar tendo para atender demandas judiciais a partir daquele momento que você ser nomeado em 1, 2, 3 perícias, mesmo que seja a JG, e você cumprir elas, com certeza você vai continuar na carreira de forma sólida, atendendo outros casos AJG ou Justiça Comum. Então, sempre que você precisar fazer o cadastro em algum tribunal de justiça, você pode pesquisar cadastro perito TJ e abreviação do estado. Eu vou simular aqui o cadastro junto à Justiça de São Paulo, ok?
Nesse tribunal é comum também o termo auxiliares da justiça. Então já está aqui, eu clico e a partir disso tem várias informações, inclusive a documentação necessária para a gente poder fazer o cadastro, e aí eu tenho que observar principalmente resoluções tanto do Conselho Nacional de Justiça como do próprio Tribunal de Justiça que falam sobre a assistência judiciária gratuita. Muitas vezes vão trazer a tabela no qual a gente vai ter que vincular o nosso trabalho. Então aqui tem várias informações que você deve consultar e que são importantes. Depois disso, você pode encontrar aqui como realizar o cadastro em si, que vai ser um cadastro propriamente dito, tá, pessoal? Então a gente pode acessar aqui o sistema, ó, de cadastros. Eu já vou colocar os meus dados aqui de cadastros. Eu já vou colocar os meus dados aqui. A partir disso vai abrir essa tela, aonde a gente pode então selecionar o perito, no caso, né? Aqui a gente vai colocar os nossos dados. Então podemos ir inserindo nossos dados, dados oficiais, podemos colocar uma foto, depois o órgão de classe que a gente pertence, o número de inscrição, depois os nossos e-mails, contatos, telefones, endereços. Depois aqui a formação acadêmica, ó, podemos botar então todas as nossas formações, né? Acrescentando aqui. O sistema vai nos pedir uma biografia, um resumo do nosso currículo em até 2048 caracteres. Então, aqui não vai nos pedir um currículo formal, alguns estados pedem um currículo formal. Aqui, nesse exemplo do estado de São Paulo, vai pedir um resumo do currículo. Você vai colocar um resumo de forma a que traga aquelas informações que você sabe que aquele estado demanda em perícia ambiental, que você já fez uma pesquisa previamente no Justiça em Números para saber quais são as principais demandas e conforme a sua especialidade e a sua área de atuação, você vai colocar um resumo que seja objetivo para a área de perícia ambiental. Você vai colocar as suas certidões, tipo civil e tipo criminal aqui, então é só baixar no próprio site do Tribunal de Justiça. Depois aqui você vai colocar a sua especialidade. No caso, se você for engenheiro ambiental, vamos supor, né? Você vai colocar ali relacionado à sua atuação. Se você for técnico, também vai aceitar. A gente pode encontrar aqui, no caso, vai ser técnico provavelmente em meio ambiente. Aqui, ó, técnico em meio ambiente, ok? Se você for gestor ambiental, você vai colocar aqui gestão ambiental. E aí você adiciona a sua especialidade. Então a sua especialidade, pessoal, muito importante para qualquer cadastro em qualquer tribunal, não é a sua pós-graduação, é a área que você é formado, ok? O sistema entende a especialidade, você é especialista em detrimento de todas as outras profissões que não têm uma formação regular. Então, para o sistema é assim que ele entende. Então colocou ali a sua profissão, depois os locais de atuação e aqui que vem as diferentes comarcas que você pode estar agregando no seu cadastro, ok? Então você vai adicionando, pode adicionar todas se quiser, muitas vezes eles têm a opção para adicionar todos, e aí você vai adicionando quais são as comarcas, seja todas elas, ou aquelas que você escolher mais próximas da sua cidade, enfim, para você atuar. E aí envia. Vai ser solicitado mais alguns documentos comprobatórios, como, por exemplo, a certidão de regularidade junto ao Conselho de Classe, seus documentos também que sejam enviados na forma de cópia, né? Então, outros documentos são exigidos, cada tribunal vai ter a sua documentação necessária para o cadastro. E aí você realiza ele e aguarda um e-mail de comunicação do deferimento ou indeferimento, né? Se ele for indeferido, vai ter o motivo, você corrige. Se for deferido, você já vai receber acesso ao sistema do perito, onde ali você pode ir consultando as suas nomeações e depois também você vai receber acesso ao sistema informatizado ou sistema eletrônico para você poder acessar os processos, acessar as suas nomeações, os documentos dos processos e movimentar os processos com as suas comunicações quando você for perito ou perita ambiental. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente viu como que a gente pode estar atuando ou se cadastrando para atuar como perito ou perita ambiental no Tribunal de Justiça da nossa escolha. Então, analisamos desde a identificação das oportunidades até o cadastro.
Mas é importante também apresentar para vocês que existem oportunidades de atuação junto às partes. Então, uma vez que a gente entende todo esse procedimento judicial, a gente vai conseguir ser útil para prestar o serviço também para as partes. Claro que no mesmo processo eu não posso ser perito e assistente das partes, obviamente, cada um vai ter uma postura dentro do processo, perito imparcial e o assistente técnico parcial às partes, mas eventualmente eu posso estar atendendo também as partes em algum outro processo judicial. E aí, com isso, eu posso estar aumentando a chance de atuação. Então, o assistente técnico ele vai elaborar o parecer técnico. Ele também elabora uma espécie de laudo, mas que é denominado parecer técnico. A estrutura é diferente um pouco da do perito, ele é um pouco mais livre na elaboração desse documento, ele não precisa ficar tão rígido a estrutura que o laudo pericial necessita, e ele pode ter outras demandas que o perito judicial não tem, como, obviamente, analisar o laudo do perito, concordar ou não com as conclusões do perito, mesmo que em parte, mas aí assim analisando o laudo do perito. Então, um bom perito pode ser um bom assistente técnico, porque ele entende do procedimento, ele já vai ter tido experiência tanto do processo judicial como do trabalho de campo, eventualmente com assistente técnico do outro lado, então ele vai entender também mais de como é essa atuação, tanto da sua parte, o que lhe compete, quanto também em relação aos trabalhos que ele já pode ter tido com outros assistentes técnicos em outros processos. Então isso ele soma essa experiência para poder prestar o serviço também como assistente técnico. Ele vai receber os seus honorários diretamente da parte, né? Então é da parte que ele recebe, não tem vínculo direto com o pagamento ao processo ou com depósito judicial, como no caso da perícia judicial, ele tem liberdade para cobrar diretamente da parte. Pode ter mais demanda do que o perito dentro do processo, como eu comentei, ele pode estar fiscalizando, ele pode estar incluindo o seu laudo ao processo, ele pode estar acompanhando o perito no dia da perícia, ele pode estar fazendo sua própria perícia, ele pode estar elaborando os quesitos de uma perícia ambiental, ele pode estar fazendo um laudo de contestação ao laudo do perito, ele pode inclusive estar analisando a nomeação do profissional que foi nomeado, para ele poder auxiliar em uma eventual contestação e impugnação desta nomeação, sob o ponto de vista técnico principalmente. Então ele pode estar realizando uma série de atividades aí e cobrando por tudo isso, né? Que é o principal. E aí essas demandas, obviamente, estão junto aos advogados, né, pessoal? Então o advogado que vai estar atendendo alguém que tem um processo judicial e a partir disso o advogado vai entender a necessidade de contratação de um assistente técnico. É muito mais fácil o advogado que trabalha na área ambiental contratar você do que outro advogado que não trabalha na área ambiental e que eventualmente vai estar atendendo algum cliente com uma demanda ambiental. Então é bem comum os clientes chegarem com a demanda ambiental. Então ele já tem talvez alguma demanda com aquele advogado, mas ele acrescenta a demanda ambiental, o advogado acaba absorvendo aquela demanda sem ter o conhecimento adequado, sem ser da área de direito ambiental. Esse advogado é muito mais difícil de contratar o seu serviço porque ele não consegue enxergar qual é o benefício do seu serviço, né? Então ele não tem domínio sobre a área, fica mais difícil dele entender quais são os benefícios do seu serviço. Agora, aquele advogado que é da área ambiental é muito mais fácil, porque ele já está acostumado, já sabe das questões técnicas e trabalha com elas diretamente. Então é muito mais fácil você oferecer os seus serviços para os advogados ambientalistas ou que são especialistas na área ambiental. Então, por isso, você pode procurar alguns advogados que estejam trabalhando na área ambiental na sua cidade. Se você não encontrar, você pode oferecer para os advogados que trabalham na área civil, que vão estar atendendo então as demandas possivelmente que venham da esfera civil, eventualmente até aqueles que trabalham na esfera criminal, mas deem prioridade para profissionais que trabalham na área ambiental, que são advogados especialistas na área ambiental, e depois, se vocês não encontrar ou se vocês finalizarem a pesquisa de vocês podem ir procurar aqueles que trabalham na esfera civil. Então, o que nós vimos na aula 2 do nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental? A gente viu o mercado de trabalho para o perito ambiental no Brasil. Tenho certeza que vocês só viram isso aqui no O Perito Ambiental, ou seja,
como que a gente entende qual é o tamanho e qual é a especificação que o mercado de trabalho da perícia ambiental hoje exige no Brasil. Também vimos os requisitos para a atuação como perito judicial. Você viu aí o que você precisa fazer, né? O que você precisa ter e o que você precisa fazer para se tornar perito. Então, desde a sua formação básica, o seu registro, atribuição e registro junto ao conselho de classe, as suas atribuições profissionais e até o cadastro, como que você faz esse cadastro. Então nós vimos o passo a passo aí do cadastro no Tribunal de Justiça e toda essa documentação necessária que tira todas as suas dúvidas de como realizar o cadastro. E vimos também oportunidades de atuação para os advogados das partes, órgãos públicos e empresas que eventualmente também a gente pode estar trabalhando. Ou seja, a gente foi além da perícia judicial, quando você também pode prestar o seu serviço como assistente técnico. Então, na aula 3, a gente vai ver a perícia in loco, então como que a gente faz a perícia no local dos fatos, e também a perícia documental, o que é isso e como que ela é importante na perícia ambiental. A gente vai ver metodologias de avaliação de danos ambientais. Vou explicar para vocês aqui quais são as principais metodologias que a gente deve utilizar em perícias ambientais. As técnicas de coleta e análise de amostras, também vou mostrar para vocês como que a gente traz esse tipo de resultado e como ele é importante para nós na perícia ambiental, e o uso de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Então vou mostrar como é importante essa ferramenta para qualquer perito que quer trabalhar em perícia ambiental. Então agora a aula vai ficar cada vez melhor, a gente vai começar a aplicar os conhecimentos técnicos, uma vez que de forma didática a gente está vindo desde a introdução, bibliografia, os conceitos básicos de legislação que a gente aplica na área, até o mercado de trabalho, as oportunidades e o cadastro, e agora na aula 3 a gente vai começar a ver sobre a questão técnica, ou seja, como que a gente aplica os conhecimentos técnicos para realizar perícia ambiental. Na quarta aula, a gente já vai começar a ver sobre o laudo pericial. Aí então vamos sumarizar tudo num documento didático, técnico, científico, para que as partes e o juiz possam compreender as nossas respostas às dúvidas que nos foram solicitadas. E não esqueça que a aula 5 é a nossa Masterclass ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre perícia ambiental e onde você vai conhecer o melhor e mais qualificado curso de perícia ambiental do Brasil, para você se tornar perito e perita ambiental qualificado para atender as melhores oportunidades e demandas na área de perícia ambiental. E não se esqueça que nos e-mails está indo para você o e-book Guia Prático da Perícia Ambiental, onde ali você pode encontrar todas as etapas da perícia ambiental, bem como a apostila de cada uma das aulas gravadas que você está assistindo. E também ao término do curso você vai receber materiais de exemplo, como exemplo de honorários editáveis em Word, exemplo de petições judiciais e exemplo de laudo pericial, para você sair já com uma documentação básica para você atuar com segurança e perícia ambiental. Algo que você só encontra aqui no O Perito Ambiental, que somos especialistas na área de perícia ambiental. Não se esqueça ainda de salvar o nosso e-mail para receber todas as comunicações do nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. E eu convido vocês a interagirem conosco lá no nosso Instagram e no nosso YouTube. Lá no YouTube, nos comentários, vocês podem deixar as impressões que vocês estão tendo sobre as nossas aulas e as suas dúvidas, que eu ajudo também lá no YouTube. E no Instagram, pessoal, vocês podem obter mais documentações, como os slides das aulas, nos comentários das publicações. Deixe lá suas impressões também, o que vocês estão achando do nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. Tenho certeza que essa segunda aula já desmistificou muitas questões que os profissionais tenham sobre perícia ambiental, e eu quero deixar vocês com a expectativa da nossa terceira e quarta aula sobre as questões técnicas da perícia ambiental. Então, não deixe de assistir às próximas aulas e comentem aí o que vocês estão achando, tanto no nosso YouTube, tirem suas dúvidas, quanto lá no nosso Instagram, para vocês receberem mais documentações e informações aqui no nosso mini curso Desvendando a Perícia Ambiental. Aguardo você na terceira aula. Até mais!